A paz de Jesus esteja contigo. O tema de hoje é ódio do mundo. João, capítulo 15, do versículo 18 ao 19. Com a palavra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosses do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu costumo dizer que conversão não é mudança de comportamento. A conversão é mudanças no caráter. A conversão é um processo diário. E esse processo só terminará quando você der o seu último suspiro. Conversão, mudanças no caráter. Se antes você tinha dificuldade de se alegrar com o sucesso do outro, se antes você tinha dificuldade de se alegrar com o talento do outro, dentro desse processo de conversão, você passa a olhar para o outro através das lentes da bondade, da misericórdia. Você passa a ter um olhar diferente. Você passa a entender que o outro é seu irmão. O mundo age diferente. Aí vem o verdadeiro sentido da palavra santo. Santo significa ser diferente. E esse processo de conversão, que só finaliza quando você der o seu último suspiro, é justamente uma busca contínua, paulatina, progressiva da santidade. Ser diferente das pessoas que agem segundo o mundo. Esse mundo que o Senhor Jesus se refere, e lá na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele também, no seu momento oracional, ele diz assim, ele também traz essa referência do mundo. Ele fala aos seus discípulos, vós não sois deste mundo. E que mundo é esse? É um mundo que anda na contramão do cristianismo. Nós precisamos pedir ao Senhor Deus que venha cristianizar a nossa personalidade. Nós precisamos ser exemplo. Às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós olhamos para as pessoas com desdém, olhamos para as pessoas com indiferença, e quando você age dessa forma, você arranha a sua imagem, você sepulta a sua causa. Você é chamado a ser missionário. A missão, meu irmão, minha irmã, a missão é uma necessidade divina e teológica. E quanto vida nós tivermos, nós precisamos evangelizar. E o que significa evangelizar? Esse termo que vem do grego, evangelizar, é anunciar a boa nova. É você chegar para aquela pessoa que perdeu o sentido da vida, perdeu o prazer de viver, e levar ela a uma experiência desse Deus que é amor.
o mundo precisa olhar para os cristãos e ver um estilo de vida diferente. Nós precisamos entender que nós não podemos ser, em hipótese alguma, hipócritas. O que significa hipocrisia? Essa palavra hipocrisia, ela vem do grego e significa máscara. Na Grécia Antiga, os atores usavam máscaras. Existia a personalidade do personagem representado na máscara e por trás da máscara existia a personalidade do ator. Então existia duas personalidades. A personalidade do personagem, que é representada através da máscara, e por trás da personalidade do ator. Quando o Senhor Jesus olha para os fariseus e chama eles de hipócritas, em outras palavras, o Senhor Jesus diz assim: arranquem as suas máscaras e mostrem quem vocês são de fato. Ódio do mundo. E que mundo é esse? É o mundo que optou pelo mal. É o mundo que anda na contramão da fé. O Senhor Deus quer que nós sejamos diferentes. Deus te ama de uma forma incondicional. E o que significa amar de uma forma incondicional? Significa que Deus te ama apesar das suas misérias. O Senhor Deus nos ama, apesar das nossas misérias, das nossas mazelas, apesar de nós darmos migalhas do nosso tempo para Ele. Nós deveríamos dedicar um pouco mais do nosso tempo para o Cristo. A oração, ela gera em você autoridade. E você só tem autoridade para falar do Cristo se você estiver em comunhão com Cristo. Por que a igreja primitiva tinha tanta eficácia na evangelização? Porque os primeiros cristãos viviam o que falavam e falavam o que viviam. Eles estavam enxertados, impregnados do Cristo. Nós precisamos ser para o outro luz. Entenda, quando você fala mal do outro, você elimina o outro. E você não foi chamado para eliminar o outro. Você foi chamado para iluminar o outro. Um outro sentimento que, sem sombra de dúvida, ele é luciferiano, é a inveja. E quantos jovens não foram vítimas desse sentimento malévolo que é a inveja? Quantos jovens que tinham o dom de cantar, que poderiam muito bem colocar esse dom no altar da igreja e por inveja desistiram até mesmo da fé, porque não tiveram força suficiente para seguir a caminhada. Quantas pessoas não foram eliminadas do cristianismo porque foram tratadas com desdém? Se você me perguntar, Nilmar, qual é a maior crise existente dentro da nossa igreja? Eu te digo sem titubear, a maior crise que nós temos dentro da nossa igreja hoje é a crise de identidade. Cristãos precisam ter uma identidade. E qual é a identidade dos cristãos? É o amor. É o amor. Nós precisamos aprender a amar. A partir do momento que você entender que você precisa amar, você passa a ser canal de graça para o outro. Quando você entender que por você vai passar pessoas com machucaduras na alma e que essas pessoas precisarão das suas orações, das suas intercessões, tudo será diferente dentro
cristianismo. Eu preciso ser de fato luz e sal da terra. Esse convite é feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pense nisso e que o Senhor Deus abençoe a todos.